Bom, boa noite a todos. Eu sou o Dr. Fábio, médico patologista, diretor técnico aqui do Artemis Laboratório. Estamos de volta aqui depois de um tempo para mais uma live aqui do Artemis Laboratório, né? E mais uma vez com a doutora Renata, que já está virando figurinha carimbada aqui das nossas lives, né, Renata? Bom, hoje nós vamos falar sobre varíola dos macacos, né? E então, Renata, apesar de já ter várias vezes, se apresenta aí para o pessoal, né, por favor. Boa noite a todos. Então, meu nome é Renata, sou médica infectologista aqui de Dourados. Também sou professora da Universidade Federal da Grande Dourados, trabalho no HU e também com a Imunitas Vacinas. Ok. Bom, então, pessoal, vamos começar então. O pessoal já está entrando aí, né? Bom, é uma doença nova que está em voga aí agora, né? Se falando muito dessa doença, e uma doença que o povo sabe muito pouco, né? Então vamos começar falando aí o que é essa doença, varíola dos macacos, da onde que ela veio, né, Renata? E qual a relação de macaco com essa doença, né? Já aproveitando do nome aí. Então, a varíola dos macacos é uma doença proveniente da África, tá? Da região central da África, das florestas africanas, ali da região do Congo, tá? E ela foi descrita pela primeira vez em 1958 em macacos. Por isso que ela tem esse nome, varíola dos macacos. Os macacos, eles são tão vítimas quanto nós. Os macacos adoecem e morrem pela varíola, eles não são os principais transmissores. Mas como a doença foi descrita neles, né? Então foi uma leva de macacos que foram levados para a Europa para serem, né, usados em laboratório, e eles chegaram lá doentes. E aí, analisando, eles viram que tinham febre, que tinham feridas, e chamaram a doença de varíola dos macacos. Tá? Ela foi descrita em animais. No homem, ela foi descrita a primeira vez em 1900, tá? Em pessoas que iam para a região das florestas, ali na região africana, no centro da África. Tá? Então, a transmissão sempre era dos animais para o homem. Tá? Sempre foi assim, de animais para o homem. A primeira vez que foi descrita a possibilidade dela ser transmitida de homem para homem foi somente em 2018, quando teve um surto de alguns pacientes, e daí um profissional da área da saúde que cuidou daqueles pacientes que não tinham viajado, porque todo mundo que tinha varíola entre 1970 até 2018, todo mundo que tinha teve contato com viagem ou com animal doente. Aí, em 1918, 2018 foi a primeira vez que descreveram de homem para homem. E o primeiro surto que a gente teve fora, da África, foi em 2003, nos Estados Unidos, quando eles importaram animais, né? Os americanos gostam de animais exóticos como animais domésticos, né? Aí eles exportaram vários roedores exóticos e daí teve um surto nos Estados Unidos. Entendi. Bom, então, Renata, não é uma doença nova, né? A transmissão dela, essa mudança na transmissão que é nova, então, né? Exatamente. Houve algumas mudanças. Inclusive, eles já descreveram uma nova cepa do vírus, que é essa responsável por esse surto atual, e que provavelmente teve algumas mudanças genéticas em que ela ganhou essa capacidade de se transmitir de homem para homem, e por isso esse surto nesse momento. Entendi. E, Renata, vamos fazer um paralelo aí? Qual a relação dessa doença com a doença varíola, a antiga varíola, que matou muita gente até os anos 70, né? E que foi erradicada? Qual a relação entre essas duas doenças? O vírus é da mesma família, da família do ortopoxvírus. Então, é como se eles fossem primos, sabe? Como se eles fossem primos distantes, eles são uma mesma, e é uma família de vírus que causa essas doenças que causam erupções na pele, causam febre e erupções na pele. Tá? Então, eles são parentes porque eles são a mesma família do vírus que causa. A antiga varíola, ela continua erradicada, não é essa doença, não é ela que voltou, é um outro vírus, né? Que a gente chama de, tem o smallpox, né? Tem o monkeypox, então dessas famílias do pox que a gente chama. Interessante. Bom, e nós já temos casos aqui em Dourados? Sim, nós já temos casos aqui em Dourados, tá? A gente tem 7 casos confirmados até o momento, 4 casos aqui em Dourados suspeitos, tá? No estado do Mato Grosso do Sul, a gente já tem mais de 100 casos.
a maioria em Campo Grande. Dourados é a segunda cidade com mais casos, tá? No Brasil, a maioria dos casos tá na região de São Paulo, Sudeste, mas praticamente todos os estados do Brasil também já notificaram doenças. Entendi. Desses casos, você já tratou, já teve contato, já encontrou paciente, então, com monkeypox? Já tive sim, já tive paciente. Legal. Então tá. Bom, então vamos começar a falar da doença em si, né, Renata? Bom, quais são os sintomas, né? O que a pessoa sente, o que acontece com a pessoa quando ela se infecta por esse vírus? Então, a pessoa, assim, a primeira coisa que eu queria falar para você, antes de começar a falar das doenças, eu vou falar que hoje, no momento, o Brasil é o terceiro país no mundo com o maior número de casos. Isso é um dado interessante. É Estados Unidos, Espanha e depois Brasil, tá? E o surto, ele começou na Europa, mas hoje a maioria dos casos está aqui na América, tá? Então, assim, acho que isso é interessante a gente comentar isso, né? Porque o Brasil, ele sempre tem bastante casos, tá? Então, ela é uma doença que, caracteristicamente, são as lesões de pele, né? Então, assim, tem a descrição clássica da doença. Por que a gente fala da descrição clássica? Então, os casos que apareciam na África eram casos, geralmente, que começavam com febre, dor no corpo, aí fazia adenomegalia, que são as ínguas, aquelas famosas ínguas. Então, 90% dos casos tinham as adenomegalias, as ínguas, e depois apareciam as lesões de pele. As lesões de pele eram geralmente em face, começavam na face e tinham aquela que a gente chama progressão centrífuga, começava no rosto e ia descendo para o resto do corpo. Então, aparecia uma manchinha vermelha, que a gente chama de mácula, que virava uma pápula, que é uma lesão elevada, que daí formava uma vesícula, que é uma bolha d'água. Aí aquela bolha d'água se rompe, forma uma crosta, uma casquinha, que a gente fala que é uma lesão umbilicada. Sabe o molusco contagioso, que é uma lesão umbilicada? O molusco contagioso é um primo também da varíola. Então, ele causa essa lesão e depois a crosta se cicatriza. Essas lesões, elas podem ser dolorosas e podem coçar muito. E podem durar até 21 dias, geralmente é o ciclo da doença, e pode ir até 5 semanas. E a gente só fala que a pessoa está curada, sarada, quando todas as lesões estão cicatrizadas. Tá? Porém, nesse surto que está acontecendo no mundo, o que eles têm reparado? Que nem sempre tem febre antes de aparecer as lesões no corpo. Nem sempre tem febre e nem sempre tem a adenomegalia. Às vezes, primeiro começa a aparecer as lesões no corpo, pruriginosas, primeiro começa a aparecer as lesões e depois vem a febre e esses outros sintomas. As lesões não são mais comumente na face. Também aparecem na face, mas nesse surto, o local mais comum é na região genital, nos braços, na perna e na face. São os locais mais comuns nessa. Então, assim, é como se fosse, ela causa menos lesões, sabe? Então, não é a forma da África, assim, a pessoa ficava com várias lesões. O que a gente tem visto, não. São pessoas com algumas poucas lesões e que, às vezes, começam as lesões e depois vem a febre. Entendi. E tem tido casos graves? Os casos graves, assim, ela tem se mostrado uma doença benigna, né? Muito mais benigna que o Covid, por exemplo, e outras. Então, a transmissão dela é bem menor que o Covid, por exemplo, e a mortalidade também. Então, a gente teve no mundo a gente já teve mais de 50 mil casos no mundo e até agora 26 óbitos. Então, ela é uma doença muito, muito letal, né? Mas ela pode. No Brasil, o Brasil tem 2 óbitos, tá? Então, o Brasil, nesse surto, já tem 2 óbitos, tá? Em relação a pacientes imunossuprimidos e os pacientes que têm maior risco são os imunossuprimidos. Os 2 óbitos que a gente tem no Brasil eram pacientes, um paciente vivendo com HIV e outro paciente transplantado, os pacientes que acabaram evoluindo com a forma mais grave. Pacientes com uma certa imunodepressão, né? Entendi. E vamos falar um pouquinho sobre a transmissão, né? Como que eu pego essa doença, né? Como que a pessoa transmite? Como que ela é transmitida? Assim, ela pode ser transmitida, então, do animal para o homem, do homem para o homem, né? E também pode ser transmitido do homem para o animal.
tá? Existem casos descritos desse novo surto que o animal doméstico, o cachorro da pessoa que teve, pegou depois, tá? Então, essa transmissão, ela é mais comum ao contato pele a pele, contato físico, tá? Então, a gente tem na secreção na saliva, a gente tem algumas secreções sexuais, também já estão descrito que tem, mas o contato, a transmissão principal é o contato com a lesão. Você tem o contato com uma lesão ativa, né, e aquilo vai passar. Outra forma é o que a gente chama do contato indireto, pelos fomites. Então, assim, a cama, o lençol da cama, né, então, o que aquela pessoa tocou, que estava com a lesão, também pode transmitir. Então, a transmissão por gotícula, que é respiratória, ela também pode ocorrer, mas ela é mais rara e bem mais difícil que no Covid. Então, é transmissão de contato íntimo mesmo, né? Então, nesse surto, tá? A maioria dos casos tem associação que as pessoas tiveram relação sexual. A gente não pode falar ainda que é uma infecção sexualmente transmissível, porque a gente não sabe se é através do sêmen e das secreções, mas o que a gente sabe é que toda relação sexual há um contato íntimo entre as pessoas. Não existe nenhuma relação sexual em que não há o contato íntimo. E aí, esse contato que leva à transmissão. Tá? Então, esse contato vai levar à transmissão. Entendi. Tá. E ela é altamente transmissível, Renato? Você teve um contato mais próximo com alguém que tem a doença, a chance de você pegar é grande? Não, assim, vamos comparar com o Covid. Ela é imensamente inferior. Entendeu? A chance dela de causar uma pandemia como o Covid é muito menor. Porque o Covid é uma. Por exemplo, você vai. A gente, vamos, né? A gente acabou de viver essa pandemia. Você ia no mercado e voltava com Covid. Né? Você ia para o mercado. Não, você precisa de um contato íntimo e prolongado. Então, são as pessoas que moram na mesma casa, são as pessoas, né, que tiveram esse contato mais íntimo, mãe e filho, né, um animal que ficou próximo, quem dorme na mesma cama, né? Geralmente são esses contatos bem mais íntimos. Então, a transmissão ela é bem mais difícil do que se a gente for comparar com Uhum. E então nós estamos falando até de pandemia, né? Que a gente agora acabou de sair, né? Estamos saindo, na verdade, né? De uma pandemia que causou uma loucura aí no mundo todo, né? E não tem uma preocupação assim grande da Organização Mundial da Saúde, alguma coisa de que possa ter uma mutação e que vire uma pandemia semelhante à Covid. Como é que está essa visão hoje, né, entre os infectologistas dessa questão mundial aí da Covid dos macacos, da varíola dos macacos? assim, ela é uma doença, a OMS em maio, junho, ela decretou uma emergência em saúde pública. Então, por que a OMS fez isso? Porque aí a atenção dos cientistas, né, a atenção do mundo vira para isso, para que você tenha estudo. Então, ela é uma doença nova em que não há nenhum estudo sobre tratamento, sobre vacina, sobre prevenção. Só que a transmissibilidade dela é muito menor, né? Existe um número que chama R, por exemplo. Uma pessoa está com a doença, ela pode transmitir para quantas pessoas? Entendeu? Então, por exemplo, o Covid, nas épocas áureas, ele chegou a ter um R igual a 3 a 5. O que é isso? Uma pessoa transmitia para 3 a 5. Então, é uma alta transmissibilidade. A varíola dos macacos, esse R está entre 0,3 e 1 e 1. Então, assim, uma pessoa vai transmitir para uma, no máximo, assim. Entendeu? Então, a transmissibilidade da doença é muito menor. Então, a chance de acontecer um surto como aquele é bem menor. Porém, a gente não pode saber as mutações e como esse vírus vai se comportar. O que a gente sabe é que o vírus da varíola do macaco ele é muito diferente do vírus do Covid. O vírus do Covid é um vírus altamente mutagênico. Então, ele estava de um jeito na população, ele começava a se transmitir, 2, 3 semanas ele estava diferente. O vírus da varíola dos macacos é uma classe de vírus muito mais estável, em que as mutações são muito menores. Então, a chance de acontecer o que aconteceu com o Covid é muito pequena. É muito mais baixa, então a chance é muito menor.
Mas a ciência não é, né? A ciência biológica, ela não é exata. Né? Então, a gente, por exemplo, ele provavelmente foi um vírus que, através de mutações, adquiriu essa capacidade de humano para humano. Então, ele já fez essa mutação. Né? Inclusive, ele já foi descrito como que ele não é igual ao vírus selvagem da África, esse que está dando esse surto, ele já tem uma mutação. Mas o risco e a chance da gente viver tudo isso é muito baixo. E a gente tem que lembrar que é uma doença que já tem vacina. É diferente da Covid, que a gente não tinha vacina. Foi mais de um ano foi mais ou menos um ano, né, de pandemia para que a gente tivesse a vacina. Então, é isso que eu ia te perguntar, né? A antiga vacina para o vírus da varíola, né? Que vacinou o mundo todo aí, e que eu sou um dos últimos que tomou, a minha geração é das últimas que tomou essa vacina. Essa vacina funciona contra esse vírus ou não? Sim, é assim, o vírus da varíola, ele vem da vacínia bovina, né? Que é dessa família, e eles são primos e parecidos. Então, existem trabalhos que falam que a vacina da varíola confere 85% de proteção contra a varíola dos macacos, tá? Hoje, a gente tem, apesar da varíola estar extinta, a gente sempre teve essa vacina, e essa vacina sempre foi produzida, e alguns países tinham ela, inclusive, disponível e vacinavam, tá? Mas por quê? Então, eram países que tinham países bélicos, né? Países que nem Estados Unidos, Rússia, né? Países que estavam sempre em guerra, que eles tinham um medo da arma biológica. Então, eles vacinavam principalmente os seus soldados e vacinavam, né, quem estava no laboratório e trabalhava com essa cepa. Então, existe um laboratório que é dinamarquês, que produz uma vacina que é uma modernização dessa vacina que a gente usou no passado. É uma vacina de vírus vivo atenuado, mas que você vai atenuando tantas vezes que ele é considerado um vírus não replicante. Tá? Então, a gente tem essa vacina, ela tem no mundo, muitos países já estão utilizando, Canadá, Estados Unidos, na Europa. Então, ela existe, ela confere uma proteção, aí é interessante. Não é uma vacina, Então, já tem país. não é uma vacina específica para esse vírus, mas que funciona muito bem. Então, já tem países do mundo que já estão vacinando. Sim, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, tá? Eles já estão vacinando com várias estratégias, né? São coisas novas. Né? Alguns países estão vacinando as populações de mais risco, outros países estão vacinando os profissionais da área da saúde, e outros ainda, foi feito alguns estudos que a vacina funciona como profilaxia pós-exposição. O que é isso? Por exemplo, uma pessoa da casa desenvolveu a doença, até 72 horas eu vacino todo mundo da casa e essa doença não se dissemina. Tá? Então, são essas três estratégias que estão sendo usadas no mundo nesse momento. E já tem alguma perspectiva ou previsão de começar a vacinar no Brasil? O Brasil, o Ministério da Saúde, ele adquiriu 50 mil doses. Tá? A vacina são 2 doses. Então, vacinaria 25 mil pessoas. Tá? Só que essa vacina ainda não chegou ao Brasil. Parece que o Butantan já está em acordo, que é o único laboratório no mundo que produz. Aí o Butantan já está em contato com esse laboratório, que queria tecnologia e produzia a vacina. Então, só que isso é uma coisa que leva tempo. Essas vacinas de vírus vivo atenuado, elas levam muito tempo para ser produzidas. Né? Que essa atenuação do vírus em laboratório, ela demora. Então, essa vacina às vezes leva até 3 meses para ser produzida. Então, o que aconteceu? Houve um aumento muito grande da demanda, né? Um laboratório muito pequeno, com uma tecnologia muito pequena que produz, então há uma demora para chegar. Então, o Ministério da Saúde há mais de um mês está falando que adquiriu essas vacinas, mas até o momento elas não chegaram no Brasil, e até o momento a gente também não sabe qual vai ser a estratégia do Ministério da Saúde para a aplicação dessas vacinas. No meu pensamento, né, como são poucas vacinas e muito restritas, a gente não vai conseguir vacinar os profissionais da área da saúde, a gente não vai conseguir vacinar a população de risco. Então, assim, a melhor uso dessa vacina no Brasil, para mim, na meu ver, seria a profilaxia pós-exposição mesmo, para você conter. Legal.
Bom, deixa eu só dar um recadinho aqui, avisar o pessoal que essa live está sendo gravada, né? Que logo depois da gente terminar aqui, ela vai estar disponível aqui no Instagram. E a partir de amanhã, no canal do YouTube do Artemis Laboratório, já tem mais de 60 lives lá sobre vários temas. Então, você pode estar entrando lá e vendo sobre esse e outros temas, tá? E pedir para o pessoal fazer perguntas, tá? Né? Vão escrevendo aqui no nosso chat aqui, vão mandando perguntas, que são essas perguntas que vão engrandecendo aqui a nossa discussão e a nossa troca de ideias sobre essa doença, né? Bom, Renata, por ser uma doença nova, né, que chegou há pouco tempo, já tem um tratamento? Existe uma forma de tratar? Ou tem que esperar mesmo o ciclo vacinal, o ciclo viral, né? Que a gente sabe que é autolimitado, né? Aí, mas como é que está isso hoje? É assim, né? Como ela é uma doença muito semelhante à varíola, existem algumas medicações para serem usados, alguns antivirais que foram desenvolvidos para a varíola, né? Como medo de uma arma biológica, tá? Então, existe uma medicação, principalmente uma, existem algumas, né? Existe a imunoglobulina, né? Existe já uma imunoglobulina específica, existe alguns antivirais que estão sendo estudados, mas é uma doença muito nova, com muitos poucos casos no mundo. Então, antes desse surto, não tinha como fazer trabalhos, né, muito grandes sobre isso, né? Então, existe uma medicação que chama Tecovirimat, que é um antiviral, tá? Que foi desenvolvido para a varíola, que tinham vários estudos da efetividade dele na varíola, e que ele foi usado em alguns casos, principalmente em pacientes mais graves, tá? Não existe nenhum estudo, um trial, não existe nenhum estudo cego, randomizado, fazendo comparações, porque a doença é muito nova e porque os casos começaram a aumentar agora. Então, existem relatos de casos em que essa medicação foi usada e que houve melhora dos pacientes, tá? Então, é a única coisa que a gente tem. Então, a gente não tem nenhuma evidência científica mais robusta para o uso de nenhuma medicação. Então, o que tem sido indicado, que a gente tem chamado, é o uso compassivo dessa medicação. O que é o uso compassivo? Né? Como você não tem nenhuma comprovação, tudo que a gente faz na medicina para o paciente, a gente tem que pesar o risco-benefício. Né? Qualquer intervenção médica tem que pesar o risco-benefício. E o benefício tem que ser maior que o risco. Né? Então, esse seria o uso compassivo da medicação, quando provavelmente o uso da medicação no paciente vai ser maior que o benefício. O que esses relatos de casos têm mostrado? Que essa medicação tem baixos efeitos colaterais e que ela tem diminuído o ciclo da doença. Entendeu? Os pacientes que têm usado têm diminuído um pouco o ciclo da doença, tem sido mais rápido e mais brando. Tá? Então, essa medicação, essa semana, essa medicação o Ministério da Saúde adquiriu ela, e essa semana ele fez um pequeno protocolo, né, para o uso dessa medicação. Então, o médico especialista que atende esses casos pode, dentro lá do protocolo do Ministério da Saúde, fazer a solicitação dessa medicação. Então, paciente mais grave, paciente hospitalizado, imunossuprimido, gestante não há nenhum trabalho ainda, né? Então, mas daí você pode, nos casos mais graves, fazer o uso dessa medicação. Eu desliguei aqui o microfone e não tinha ligado. Então, aquele paciente que tem sintomas leves, que é a grande maioria dos casos, essa doença, ela cursa com um curso benigno e com quanto tempo, mais ou menos, os sintomas desaparecem e o paciente melhora? Ela é uma doença, o curso da doença é prolongado. É por aí, é 21 dias, o isolamento mínimo é 21 dias, né? Alguns pacientes até 5 semanas, porque enquanto, diferente a varicela, né, que é uma, quando forma a crosta já não transmite mais, né? Isso era o clássico. E essa doença, monkeypox, a crosta ainda transmite, tá? Então tem que ter caído a crosta e cicatrizado a pele, tá?
Uma outra característica que a gente tem visto nessa doença, que eu acho que é importante eu falar aqui que eu não falei, é que existem alguns pacientes que não têm lesão na pele. Porém, eles têm febre, adenomegalia, e ou eles vão ter uma tonsilite, que é uma dor de garganta, então uma infecção grande com úlceras e muita dor na região da garganta e na boca, com úlceras orais. E existem pacientes que têm uma proctite, que é a inflamação da região anal, muito importante. Inclusive, tem um caso descrito no New England, que o paciente ele tinha febre e dor anal, e não tinha lesão nenhuma e que foram fazer o exame, a retossigmoidoscopia, viram que o paciente estava cheio de úlceras na região do intestino. Tá? Então, assim, uma das complicações, a principal complicação é dor. As lesões, elas coçam e elas doem muito, principalmente muitas, as múltiplas lesões. E aí, quando você não consegue ver, é mais difícil fazer o diagnóstico. Né? Então, às vezes, assim, a gente está numa época de infecções virais de vias aéreas superiores recorrentes, então esse diagnóstico diferencial é muito difícil, tá? É muito difícil. E o principal é o controle da coceira e da dor. É o principal controle que a gente tem que fazer. E a principal complicação é a infecção bacteriana secundária da lesão, né? Porque a gente coça, a gente mexe, tira a casquinha, e aí vai fazer uma celulite, uma infecção secundária, essa é a principal complicação. E, Renata, esses pacientes que vieram a falecer, né, que morreram da Covid dos macacos, é, que tipo o que levou eles à morte, né? Porque é uma doença que realmente não costuma ter tanta complicação, né? O que leva esses pacientes ao óbito? Por exemplo, o paciente do Brasil, a gente teve 2 óbitos e teve um paciente que o caso foi descrito, relatado e publicado. Esse caso no Brasil que já foi descrito, relatado e publicado, ele teve as lesões dele foram aumentando muito, então ele tinha lesões disseminadas por todo o corpo e ele morreu de sepse. É isso que eu estou te falando, ele morreu de sepse. Ele acabou indo para a UTI e tendo um óbito, sepse é infecção generalizada, né? Teve um óbito por isso, tá? Então, essa é a principal complicação, né? Outra complicação é a pneumonia ou pneumonite. Então, o vírus pode atingir os pulmões, né? Daí, uma infecção bacteriana também pode sobressair, é uma outra complicação importante. E outra complicação é a encefalite, né? São as complicações mais graves, assim, que a gente pode ter, que podem levar o paciente a óbito. Né? A maioria das internações estão relacionadas ao controle da dor. São pacientes que precisam tomar realmente até derivado de opioide para controle da dor, quando tem muitas lesões. Uma outra complicação, quando você tem lesões orais ou no trato digestivo, você para de se alimentar, você para de ingerir líquido porque dói, e aí você evolui com uma desidratação, né? E daí você precisa internar também para controlar esses sintomas. Entendi. E, Renata, aquilo que eu falei, né? Eu, eu sou vacinado contra a varíola, né? Eu tenho a cicatriz nos dois braços aqui. Então, até final dos anos 70 se vacinava contra a varíola no Brasil. As pessoas que foram vacinadas lá na infância contra a varíola estão imunes contra a varíola dos macacos? Essa é uma pergunta que eu recebo muito e recentemente ao congresso de imunização a gente discutiu justamente isso. Então, a vacina da varíola é uma vacina que estimula a resposta celular e que estimula linfócito de memória. Então, ela é uma vacina de longo prazo, tá? Então, isso no começo desse surto, as pessoas acima de 45 anos, essas pessoas não estão tendo a doença porque elas estão protegidas com a vacina. E realmente isso foi observado. Porém, nesse momento, a gente tem um incremento de casos. A maioria dos casos são entre 18 e 49 anos. 80% dos casos no mundo é nessa idade. Mas a gente tem aí umas 5 a 10% de pessoas até 60 anos que desenvolvem a doença. Então, pode ser, não protege 100%, mas existe a possibilidade de proteger principalmente para formas graves. Só que a gente ainda não tem nenhum trabalho que possa comprovar isso.
Mas provavelmente ela não protege contra as formas graves. Ah, legal. Bom, então pelo menos dessa daqui eu não preciso me preocupar tanto, né? Já basta a Covid que eu tive aí. E fale. Legal. Bom, o que mais que a gente pode falar aqui? Tá, então se você tem alguém que na família que fez o diagnóstico de varíola dos macacos. O que que acontece lá na família? O que que você tem que fazer? O que que as pessoas que tiveram contato têm que fazer? O que que a pessoa tem que fazer, a pessoa que está contaminada? Como que a família e os contactantes têm que agir quando tem um caso aí na família? É uma excelente pergunta essa, bem importante. Então, assim, a gente indica a pessoa que está com esse diagnóstico, na suspeita, a gente coloca a pessoa em isolamento. Então, a gente acabou de viver a pandemia de Covid, então, assim, se possível, no domicílio daquela pessoa, ela ficar num quarto separado. A gente sabe que não é a realidade do Brasil, que não é sempre que você consegue deixar separado, mas a transmissão respiratória é muito menor. A principal via de transmissão é o contato. E a gente tem alguns estudos que as secreções sexuais podem ter esse vírus. Então, se possível, também um banheiro só para aquela pessoa. Né? Se não for possível ter um banheiro para aquela pessoa, fazer toda a higienização após o uso. O vírus da monkeypox, ele morre com álcool a 70. Então, ele morre com álcool a 70. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com os fomes, né? Então, a pessoa, ela vai ficar no quarto dela, a cama dela não vai dividir com ninguém e tem que tomar cuidado com as áreas. Sofá, cadeira o sofá, a cadeira da cozinha, né? Que onde essa pessoa teve contato, que aquilo lá seja higienizado depois para que não passe para outra pessoa. A gente orienta que não tenha contato nem com animal doméstico, porque pode transmitir para os animais domésticos também, tá? Então não pode ter contato. Aí a gente orienta as roupas dessa pessoa a serem lavadas separadamente, porque as roupas elas podem ter a contaminação e ser lavadas separadamente. Quando essa pessoa for ter contato com alguém da família, essa pessoa usar uma máscara, que pode ter na secreção respiratória, então essa pessoa usar uma máscara, e o ideal é cobrir aonde ela tem a lesão, sabe? Para outra pessoa não encostar. Né? Então, se ela está com lesão nos braços, né? Está com aquilo ali coberto, para outra pessoa não encostar e não pegar. E ela vai ficar assim até que todas as crostas caiam. Né? Então, tem que ter cicatrizado todas as lesões para ela sair desse isolamento. Ô, Renata, a gente costuma, não vê mais tanto, mas a gente vê aquelas pessoas que sobreviveram à varíola, né? E que ficavam com aquelas cicatrizes no rosto, né? Aquelas lesões cicatriciais feias, né? E que marcou muito uma geração aí também, essa característica das sequelas da varíola, né? Chega nesse nível, pode chegar nesse nível também de dar essas cicatrizes da varíola dos macacos? Só os casos muito graves e disseminados. Então, as lesões, elas variam entre meio e 2 centímetros, não são lesões tão grandes, e elas são umbilicadas no centro, e elas podem ficar pode ficar uma cicatriz, mas bem mais leve. Por isso que a gente indica não coçar, tá? Porque, né, tirar a casquinha também pode deixar as lesões, né? A gente pode, eu acho que a gente compara, é mais próximo da varicela do que da varíola, né? A varicela também pode deixar, né? Antigamente, nos anos 80, a gente tinha pessoas que tinham lesões e ficavam, tá? Então, assim, a chance é bem menor. Tem que tomar cuidado para não coçar e tomar cuidado para não colocar substâncias irritantes, né? Que também possam machucar, né? Principalmente nas áreas expostas. E hoje a gente conta com uma dermatologia estética bem avançada, né? Então, caso que a pessoa fique com lesões, eu acho que há tratamentos em que é possível resolver através da dermatologia estética. Você falou da varicela, né? A varicela é a catapora, né? É a catapora. E ela também é da mesma família, né? Ela é um vírus herpes, né? Na verdade, ela é um Ah, vírus herpes, ela é um pouquinho diferente.
gente está Mas você fala alguma coisa de POC também, não é em inglês o nome? Não é? smallpox é varíola em inglês, né? É É. tá? E assim, a gente está entrando agora no final do inverno, no começo da primavera, a gente entra no surto de varicela, no surto de catapora, principalmente nas escolas. E é um diagnóstico diferencial. Então, pode ser que a gente tenha um aumento aí de suspeitos, não de casos, de suspeitos, porque a gente pode ter, né, são doenças que realmente se confundem, que dão febre, erupção de pele, que são pruriginosas. Uhum. E está voltando a ter mais casos de catapora também aqui no Brasil por causa da queda da cobertura vacinal? Está aumentando os casos de catapora também ou não? A queda da cobertura vacinal é uma coisa muito triste que a gente vem acompanhando no Brasil ao longo dos anos, né? Só que a varicela é uma vacina que recentemente ela foi colocada no calendário vacinal das crianças. Então, eu não digo que ela esteja voltando, a gente não tem um controle, né? Porque a gente não é uma doença de notificação compulsória, então a gente não tem tanto um controle. Mas ela tá aí, ela existe. Ela é mais comum nas crianças, mas nos adultos ela pode dar infecção mais grave. Ela pode dar infecção mais grave, com febre, com maior número de lesões. Então, no adulto, né, que tem a varicela, pode ser mesmo confundida com monkeypox. É um diagnóstico diferencial que tem que ser pensado nesse momento, porque os adultos não foram vacinados, né? Bom, bem legal isso. Ô, Renato, estamos chegando aqui no final da live. Antes de tocar num outro assunto que eu quero conversar com você, mais alguma coisa que você acha que é interessante comentar sobre a vacina sobre a varíola dos macacos? Vou comentar uma coisa, assim, que eu acho que, assim, é como ela está sendo uma infecção que ela é transmitida através do sexo, ela não, o uso do preservativo, apesar dele ser importante, ele não previne a doença, porque a doença é pelo contato. Então, é o contato pele a pele, nos locais em que não tem preservativo, que você pode ter a doença. E uma outra característica que a gente tem visto nesse surto é a associação de outras infecções sexualmente transmissíveis. Até 30% dos casos, quando você investiga o paciente, você descobre outra infecção sexualmente transmissível. Seja ela sífilis, gonorreia, HIV, você descobre, né, seja cancro, descobre outra infecção. Então, essa é uma característica que tem se mostrado da doença que eu acho que é importante e pertinente comentar. Bom, eu acho que falamos de tudo que era mais importante, né, sobre a doença, tivemos uma esgotada interessante no tema aí. Ô, Renato, eu queria aproveitar, né, que esse finalzinho do nosso tempo aqui, que nós estamos em plena campanha de vacinação da polio, né, da, da, da paralisia infantil. Daí peguei dados aí que são assustadores de que a gente, em Dourados, não atingiu aí 40% das crianças vacinadas e no Brasil na faixa de 30%, né? E então eu queria que você falasse um pouquinho aí da importância das mães levar as crianças para tomar essa vacina. E aí já aproveita e puxa o recado das vacinas das doenças infecciosas aí, que a gente está precisando vacinar, né? Como eu disse, eu voltei recentemente de um congresso, né, que a gente fala, e a pauta do congresso foi as baixas coberturas vacinais no Brasil. Né? Assim, 80% do que a gente conversou foi sobre isso, o porquê as coberturas vacinais do Brasil estão tão baixas, o que a gente pode fazer para salvar isso. Então, assim, a queda o Brasil, o Programa Nacional de Imunização e o Brasil, ele está sendo nesse momento vítima do seu sucesso, porque a gente tem um programa que ele começou em 1973, em plena ditadura militar. Né? A gente começou esse Programa Nacional de Imunização, que tomou um corpo enorme nos anos 80 e 90, que erradicamos varíola, poliomielite, né, sarampo, rubéola congênita, e tudo que a gente ganhou até o começo dos anos 2000, do começo dos anos 2000 para cá, a gente foi perdendo, né? Então, esse movimento da antivacina, ele é um movimento que começou mais forte no final dos anos 90 e foi ganhando corpo, apesar de ser nas fake news.
Não é só no Brasil que isso aconteceu em todo o mundo, em outras regiões, tá? E antes da pandemia de Covid, já em 2013 e 2015, o Brasil começou a ver uma queda das coberturas vacinais. E com a pandemia, essa queda foi drástica, porque daí os postos de saúde, toda a atenção de saúde se voltou para o Covid, as pessoas tinham medo de levar as crianças e os calendários vacinais se atrasaram. Mas assim, a gente foi de coberturas vacinais de 100%, 80%, para coberturas vacinais abaixo de 50%, abaixo de 40%. Então, a gente teve aí, um pouquinho antes da pandemia do Covid, o surto de sarampo, né, no Brasil, que já mostrava uma baixa da cobertura vacinal que a gente tem. E, nesse momento, a gente está passando por uma crise no mundo, e principalmente no Brasil. A gente está vendo casos de poliomielite, a gente está vendo casos de poliomielite em Israel. No esgoto de Nova York foi isolado, né, o vírus da poliomielite. Então, assim, os pais de hoje nunca viram, né? Se eu perguntar para todo mundo que tem menos de 40 anos, tinha alguém na sua sala de aula que era tortinho e não andava direito? A resposta de todo mundo é não. Aí, é por isso que você não vacina, porque se você visse alguém que perdeu os movimentos da perna, que até um mês atrás era normal, e que perdeu todos os movimentos da perna em decorrência de uma doença que era prevenível com vacina, você pegava seu filho e ia correndo lá vacinar, né? Então a gente tem esse grande problema. As pessoas não acreditam mais na doença, as pessoas não veem mais as doenças, elas acham que elas não existem mais, né? Aí junto com isso a gente vem com o movimento da fake news, então a gente vem com tudo, né, o medo, né, um movimento que é chamado de hesitação vacinal, então isso tem até um nome, hesitação vacinal. Então, os profissionais de saúde, nós temos que trabalhar, né? Então, assim, eu dou aula na faculdade, esses dias eu estava falando para os alunos, eu falo, de 0 a 100 anos, todo paciente que vai fazer uma consulta de rotina, você tem que pedir a carteirinha vacinal. Existem vacinas para crianças, para adultos, para idosos, e que a gente, por falta de conhecimento até do próprio profissional, a gente não oferece isso. A gente não olha, a gente não orienta, né? Então, a gente teve uma gama grande de profissionais não orientando vacinas, agora na região do Covid. Então, essa perda que a gente teve foi drástica, foi muito triste, e a gente, nos próximos anos, a gente pode sim ver o retorno de doenças que estavam antes extintas no Brasil e no mundo. Tá? Então, isso pode acontecer, e é uma realidade muito triste que a gente vive nesse momento. Ô, Renata, só concluindo essa parte da vacinação aí, a gente viu que a pandemia e as fake news colaboraram muito para essa queda nas vacinas. Mas apesar de tudo isso, o Brasil teve um sucesso muito grande na vacinação do Covid, né? Nós vacinamos com 2 a 3 doses a grande maioria da população brasileira, né? E foi demonstrado, né, por essa grande vacinação no Brasil e no mundo, que é uma vacina com baixíssimas complicações, né? Complicações graves, pelo menos, né? E até o sucesso dessa vacinação não era para ter puxado também a melhora na cobertura vacinal, a gente vê que não, né? Então eu fiquei até intrigado com isso. Então, ao medo das pessoas, né? Para você ter uma ideia, foi mostrado um inquérito vacinal nesse congresso que eu fui, foi mostrado um inquérito vacinal que foi feito antes da pandemia, ok? Foi feito até 2018, antes da pandemia. Então, pegaram uma amostragem de capitais aí e fizeram, né, por amostragem, você via a carteirinha vacinal das crianças, entendeu? Você ia, assim, cada bairro, você pegava 10 crianças e olhava a carteirinha vacinal. Via quem estava completo, quem não estava completo, que não estava completo, por quê? Fazia uma análise socioeconômica ali. E foi visto que em todas as capitais estava abaixo, todas as capitais do Brasil, já em 2018 a cobertura já estava abaixo. E aí foi avaliado também o grau de conhecimento e o nível socioeconômico. As famílias que tinham maior grau de conhecimento e melhor nível socioeconômico eram as que estavam com a carteirinha mais atrasada. Nesse inquérito vacinal. Tá? Então, Então, assim, isso era um fenômeno que já estava acontecendo, que não estava sendo analisado.
Então, eu até brinco com meus alunos, eu falo assim, o Brasil, ele é um país, às vezes, nonsense. Ele tem o melhor negacionista do mundo, foi o negacionista brasileiro. Porque ele não acreditava em vacina, mas ele ia lá e dava o braço dele para vacinar. Né? Então, até os mais negacionistas tomaram vacina. Entendeu? Então, na hora do vamos ver, não, eu não acredito, eu vou continuar, mas eu vou tomar a vacina. Né? Então, a gente teve isso. Assim. Então, eu acho que o medo, né, tudo isso levou. E assim, a gente parou de fazer campanha, a gente parou de falar de vacina. Qual que é a última campanha que a gente viu, assim, que nem a campanha de poliomielite que você está falando agora? Onde que tem propaganda? Não tem, não tem. Não sabem o que está acontecendo. Elas não veem isso, elas vão no médico, o médico não fala mais disso. Porque ele fala, vai dar briga, ele vai falar disso, vai dar briga, então não fala, passa. Então, assim, é um problema muito grande. E eu acho que a gente parou, principalmente a classe médica, a gente parou de falar de vacina, a gente parou de cobrar vacina. Nas escolas, né, as escolas antigamente, até o ano passado, eu tenho 3 filhas, eu posso falar por convicção. Então, você vai fazer a matrícula, você tem que levar a carteirinha, não é assim? Faz a matrícula. O ano passado, esse ano, eu fui colocar minha filha caçula, tem 3 anos, esse ano eu fui colocar ela na escola. Aí eu levei a carteirinha, né, na hora da matrícula. Aí a dona da escola falou assim, faz mais de 20 anos que eu tenho escola. Você sabia que esse ano foi o primeiro ano que eu tive pais que se recusaram a trazer a carteirinha? Então, infelizmente, esse movimento foi uma perda muito grande para o Brasil, porque foi um movimento que ele envolveu a política em assuntos que não são políticos. E aí a gente teve esse resultado desastroso. É, mas eu realmente pensei que o sucesso da vacinação da Covid, né, até entre os negacionistas, ia melhorar um pouco a vacinação, mas não foi o que aconteceu, muito pelo contrário, né? Não foi. A gente tem um trabalho muito grande pela frente aí para recuperar tudo isso que foi perdido. É, estamos nessa luta. Bom, Renata, eu acho que é isso, né? Queria agradecer aí, então, essa nossa conversa muito interessante aí sobre a varíola dos macacos, sobre vacina, né? Que a gente sempre toca nesse assunto, né? E agradecer demais aí sua participação mais uma vez, acho que é a quarta live, né? Que você faz comigo aqui. Bastante já. Vou ganhar, já podia ter pedido música, né? Já podia ter pedido música. Exatamente, né? Eu estou à procura de mais infectologistas para fazer live comigo aqui, mas só acho você para fazer live. Ai, ai. Mas ótimo, Renata. Muito obrigado mais uma vez. Foi excelente esse bate-papo. Acho que deu para elucidar muita coisa aqui, né? E agradecer muito mesmo. Falar para o pessoal que esse mês aí a gente fez pouca live, porque nós estávamos com uma correria aí com várias coisas, mas que agora, para o mês de outubro, nós vamos entrar aí no Outubro Rosa, né, da saúde da mulher. Então já estou programando aí bastante live aí para falar sobre saúde da mulher, né? Então nós vamos ter bastante lives aí toda quinta-feira no mês de outubro. Vamos fazer live aqui nesse mesmo canal aqui do Artemis Laboratório, tá? Então, Renata, muito obrigado. Obrigada, Fábio. É sempre um prazer. Eu gosto muito de disseminar informação. É um assunto muito interessante e relevante. E já que a gente falou de vacinas, eu gostaria de terminar pedindo para que você que ainda não levou, leve seu filho para fazer o reforço da vacina, leve a carteirinha, coloque ela em dia, porque a saúde do seu filho é muito importante. E também lembrar dos adolescentes e das pessoas um pouquinho mais velhas, a gente vai entrar no Outubro Rosa, da vacina do HPV, que é uma vacina, a única vacina que a gente tem no mundo que previne ao câncer. E não é só câncer de colo de útero, né? Câncer de pênis, câncer coloretal, câncer de boca. Tá? Então é uma vacina muito importante que a gente tem no calendário vacinal do SUS, de graça, e vamos vacinar nossos adolescentes. Legal, então.
Muito obrigado, Renata. Muito obrigado a todos que assistiram, tá? E aguardem aí que nós vamos estar divulgando as nossas lives aí sobre os temas de saúde da mulher aí no Outubro Rosa. Muito obrigado a todos. Esta live vai estar lá no nosso canal do YouTube a partir de amanhã e daqui a pouco aqui no Instagram. E se quiserem saber mais informações, temos mais de 60 lives sobre saúde, sobre várias doenças e vários temas lá no canal do YouTube do Artemis Laboratório. Muito obrigado a todos e boa noite.